Prezados irmãos e irmãs inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você que ainda não se inscreveu, indicamos que você se inscreva para que receba então notificação de toda nova postagem de hinos, de meditação da Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é trazer conteúdos que te ajudem, que ajudem a sua fé. Talvez você vai encontrar alguns conteúdos aqui que te deixam um pouco incomodado, um pouco assustado, né? Pode ser que aconteça de algumas pessoas ficarem até um pouco chateadas, achar que a gente, né, que o conteúdo aqui está atacando, que tem o objetivo de atacar esse, aquele. Não é esse o objetivo. Nosso objetivo é, em algumas vezes, de te provocar mesmo, provocar para que você saia da mesmice espiritual e venha para a palavra, porque há muitas pessoas que entraram numa mesmice espiritual, numa mesmice tão grande, que não está enxergando o risco que está correndo. E hoje nós vamos falar disso. Nossa proposta hoje no assunto aqui é trazer exatamente isso. É ajudar ao cristão, a cristã, sair da mesmice espiritual, daquele tradicionalismo, de acostumar-se com o evangelho, que foi isso que aconteceu com muitos no tempo de Jesus. Embora a trajetória, o ministério de Jesus foi um ministério relativamente curto em tempo, né? Mas houve pessoas ali que se acostumaram com o evangelho de Jesus, mesmo andando junto com ele, se acostumaram, se acostumou. E por terem se acostumado, fez o que tinha que ser feito. Basicamente é isso. Quando a gente se acostuma, a gente evita de usar aqui termos populares, mas às vezes é preciso para ser transparente, para ser assim bem, para que não haja nenhum, que as pessoas entendam, compreendam, sabe? Há muitos cristãos hoje que estão empurrando com a barriga. A vida espiritual empurra com a barriga. Às vezes não tem nem barriga, né? Mas você entende a expressão, sabe? Leva de qualquer jeito, empurra com a barriga. Já se acostumou a ir na igreja, então acha que a vida cristã é só ir na igreja. É só ir na igreja. Irmão, isso é crente que empurra com a barriga, empurra a vida espiritual com a barriga. É isso. Sabe quando você se acostuma com o seu trabalho e aí você não faz mais nada de diferente lá no trabalho? E aí você vê o colega sendo promovido e você não. Ou então o contrário, você foi promovido, o seu colega não. Aí o seu colega fica bravo porque você foi promovido, sendo que às vezes você é até mais novo que ele. Sabe por que ele não foi promovido? Porque ele está empurrando com a barriga. Você compreende? Ele está empurrando com a barriga, ele se acostumou a fazer o que sempre fez e não faz nada de diferente. De diferente no sentido de ir para um próximo nível. Agora, na vida espiritual não é diferente. Tem muita gente que defende que não, é porque a palavra diz que basta ouvir, a fé vem pelo ouvir. Tá, mas o cristão, a fé de rapto, ela não é assim, essa fezinha que as pessoas acreditam, não. A fé vem pelo ouvir. Esse é o primeiro estágio. A fé vem pelo ouvir. Tá certo, a fé vem pelo ouvir mesmo. É a Bíblia quem diz, é verdade, a fé vem pelo ouvir. Mas buscar o Espírito Santo, em especial nós que recebemos uma mensagem que nos prepara para o dia que nós estamos vivendo, para ter fé de rapto, irmãos, não é só ficar ouvindo. Não é só ficar ouvindo leitura de mensagem que salva. Isso é uma metodologia, isso é uma maneira de pregar. Não quer dizer também que essa seja a única maneira, sabe? Então não tem como defender que não, essa é a única maneira correta e somente vão no rapto as pessoas que estão sob esta metodologia, esta maneira de pregar. Não, isso é um entendimento equivocado. Isso é um entendimento equivocado. Para ter fé de rapto tem que ir além disso. Precisa ir além. Estamos criando aqui uma nova doutrina? Não. Só estamos trazendo
aquilo que já dissemos na semana passada. Estamos trazendo a fonte de afirmações que viemos fazendo aqui ao longo de semanas, e pode ser que algumas pessoas tenham entendido, isso aí é uma nova doutrina que está surgindo. Então nós trouxemos a fonte. E trouxemos, como dissemos na semana passada, de uma maneira que para a gente vem como uma forma de vindicação. Então, centenas de sermões aqui. E ao pegar o sermão, fui até a biblioteca para pegar, onde eu tenho guardado, fui para pegar um sermão, falei, hoje eu vou pegar um sermão para mim, para tirar alguns destaques para trazer, para compartilhar com aqueles que acompanham o nosso canal. Quando tiramos o primeiro, qual foi o sermão? As 10 virgens. Tema que viemos falando aqui há semanas, tratando disso, citando isso, inclusive com a referência de São Mateus 24. Abrimos, irmãos, a gente não tem esse hábito, tá? Eu vou abrir aqui uma caixinha de promessas para ver o que Deus está falando. Não tem nada disso, não temos esse hábito. Então isso não é coincidência, isso só pode ser vindicação. Quando a gente abriu esta mensagem, este sermão, deu na Escritura, logo em seguida, no ponto em que trouxemos aqui, que concluímos a nossa meditação aqui na semana passada. Tema profundíssimo, mostrando de onde é que vai sair a Virgem Nécia e a Virgem Prudente. Já tratamos disso aqui, mas não tínhamos mostrado a fonte. E cremos agora que numa forma de vindicação, a fonte veio para a nossa mão para que nós compartilhemos com os irmãos. Então, agora, se você vai crer, se você não vai crer, se você vai continuar crendo da forma que você crê, nos perdoe, mas permita-nos fazer essa afirmação. Se você vai continuar sendo crente, cristão, cristã, empurrando o evangelho com a barriga, crente que empurra com a barriga, empurra a vida espiritual com a barriga, ou seja, vai na mesmice, a decisão é sua, meu irmão, minha irmã. É você que tem que decidir se você quer ir no rapto ou não. Cada um tem que ter a sua decisão. O meu pastor, o seu pastor, o pastor do meu irmão, da minha irmã, ele também tem que decidir. Se ele tiver uma decisão também de empurrar com a barriga a vida espiritual dele, sabe o que vai acontecer? Vai se dar o rapto e ele vai ficar aí. E aquele que está empurrando com a barriga, o cristão, a cristã que está empurrando com a barriga, sabe o que vai acontecer? Pode ser que o pastor vai e ele não. É fé de rapto é individual. Não existe essa besteira que muitos acreditam de que, se eu estou no companheirismo, então vai subir o companheirismo. Gente, isso é denominação que defende isso. A igreja vai subir a igreja inteira. Isso é teologia de denominação que se afastou tanto de Deus que hoje se perdeu, que bagunçou tudo, que trouxe o mundo para dentro da igreja. Então há muitas coisas que vêm hoje se agregando, que vêm grudando na mensagem, que é coisa denominacional, é teologia de denominação, e está grudando na mensagem. Na mensagem não, grudando nos pregadores, nos ditos pregadores da mensagem. Pronto, é isso. Estamos citando X, Y, Z, num determinado... Não. Mas qualquer um que prega a mensagem, se não prestar atenção, se estiver empurrando o evangelho, a vida espiritual com a barriga, vai acabar tendo grudado neles costumes, hábitos, coisas denominacionais, teológicas, e que vão grudar neles, e eles vão transmitir isso para a igreja, e a igreja vai ficar totalmente perdida, porque não sabe que rumo que vai seguir. E sabe de quem que é a responsabilidade? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, porque não vai ter desculpa de nós chegarmos lá naquele dia e
não é desculpa daquele que não for no rapto, chegar lá e falar assim, Senhor, é que eu fui enganado. Já falamos isso semana passada. Senhor, eu fui enganado. Adão, se falou, deve ter levado uma boa resposta. Eva que me enganou. Então, não se deixe ser enganado. Não se deixe ser enganada. Se você está enganada, é porque você quer. É porque está te faltando conhecer mais a mensagem. Está te faltando debruçar mais sobre a mensagem e fazer o que tem que ser feito. Que é o que as virgens prudentes fizeram. Buscar o Espírito Santo. Mas não aquele Espírito Santo de bobeira, de besteira, que a pessoa acha que ouviu a voz de Deus. E quando ela acha que ela ouviu, ela vai conferir. Esse que confere ainda está certo, né? Que às vezes a gente acha que a gente ouviu a voz de Deus. O que a gente tem que fazer? Conferir com a palavra. Porque quando é o Espírito Santo verdadeiramente entrando no nosso coração e fazendo morada em nós vamos ter atitude igual Cristo teve. Agora, há muitas pessoas afirmando que tem o novo nascimento, mas tem um tipo de comportamento que não tem nada a ver com o comportamento de Jesus. Que se Jesus estivesse aqui, Jesus, o próprio Deus, o corpo criado de uma forma perfeita, de uma forma santa, e dentro desse corpo tinha o Espírito Santo, né? Jesus Senhor, Jesus Cristo estava dentro do corpo humano, que recebeu o nome de Jesus, né? Mas o anjo diz, Emanuel, Deus conosco, porque o Espírito Santo estava dentro desse corpo, e inclusive tratamos mais disso numa série que está aqui debaixo dos nossos vídeos, um link. Você crê na Bíblia? Trazemos de uma forma, procuramos trazer de uma forma bem clara o que é, né, a unidade de Deus. Se você ainda não acompanhou, tem um link aqui debaixo dos nossos vídeos. E então é preciso que as pessoas tenham essa compreensão, né? Essa compreensão do verdadeiro Espírito Santo, que às vezes as pessoas recebem espíritos e pensam que é o Espírito Santo, mas se é o Espírito Santo, vai combinar com a palavra. E o verdadeiro Espírito Santo, ele vem para nos dar revelação. Então, muitas pessoas acreditam que por terem sido batizadas, conforme Atos 2, 37 e 38, também falamos a respeito disso nessa série aqui embaixo, acha que foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, pronto, automaticamente já recebeu um novo nascimento, nova criatura e tudo bem, e todas as coisas velhas já se passaram, e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, e pronto, e agora o Espírito Santo mora dentro dele, e todas as atitudes dele automaticamente já são Deus atuando. Será? Será? Porque muitas atitudes que cristãos e cristãs hoje têm tido hoje não combinam com a palavra. Se não combina com a palavra, como é que são as atitudes do Espírito Santo? Parece que não bate, não é verdade? E não bate mesmo. E aí, atitudes porque é um líder e aí ele tem determinadas atitudes que não batem com a palavra, que não combinam com a palavra, e a gente tem coragem de defender por ele ser um líder, a gente tem coragem de defender que são atitudes do Espírito Santo. Sabe o que está faltando? Está faltando o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo em nós abre os nossos olhos para nós discernirmos o que é verdade e o que é mentira. O que é engano e o que é verdade. E São Mateus 24 deixa isso muito claro. Quando os discípulos chegaram a Jesus, você pode ler São Mateus 24 todo. Quando os discípulos chegaram a Jesus, no particular, gostamos demais de destacar isso. E eles perguntaram-lhe, Senhor, quais são os sinais dos últimos tempos? Jesus disse, acautelai-vos para que não sejais enganados. E depois aqui no versículo 24 ele diz, porque surgirão falsos cristos. Que falsos cristos? Falsos ungidos. É só cristãos ungidos? Só falsos ungidos cristãos? Não. Líderes também.
Abra os olhos, irmão, irmã. Não é porque é líder que tem imunidade, que pode fazer o que quiser. Não é porque é líder que está garantida a entrada nos céus. Não. Fé de rapto é o membro e é o líder. Pode que a igreja toda vá e o líder não entra. Se ninguém nunca te ensinou isso, aprenda. Porque às vezes você está tentando nivelar a fé do seu líder, você está vendo que a fé dele não combina com a palavra, e mesmo assim, não, mas ele é o meu líder, então eu tenho que nivelar a minha fé com a fé dele. Sabe o que você tem que fazer? Como cristão, como cristã, permita que o nível da sua fé se eleve ao nível, ultrapasse o nível de fé do seu líder, do seu pastor, porque senão ele vai ficar e você vai ficar também. Ele vai ficar aí, vai se dar o rapto, ele vai continuar pregando, você vai continuar como membro dele, membro da igreja dele, pregando uma igreja que não foi no rapto. Você quer isso? Temos certeza que não. E para que isso não aconteça, você individualmente tem que fazer o que esse líder tem que fazer também, buscar fé de rapto. Não é porque ele é líder que ele pode empurrar com a barriga a vida espiritual dele. Embora muitos acabam fazendo isso. Não. Ele é líder e o trabalho do líder é muito mais pesado. A responsabilidade do líder é muito mais pesada do que um membro. Por isso que muitos desejam a liderança, desejam ser pastor, desejam ser ministros. Lutam por isso, brigam, entram em disputas por isso, mas não tem noção do que é isso. Se tivesse noção, não iam brigar por isso, não iam querer isso, não iam lutar por isso, porque é muito mais sério do que se pensa, inclusive pessoalmente. Porque além de ele ter que lutar por ele próprio como cristão que é, o que professa ser, ele tem que pessoalmente buscar o Espírito Santo, encher-se de azeite. Ele pessoalmente tem que lutar para ser uma virgem prudente. Ele ainda tem que ajudar as outras pessoas a compreender e incentivar e lutar para que as outras pessoas também compreendam, porque senão só entra ele, a igreja não vai. Mas se ele também só cuidar da igreja e ele particularmente não fizer o que tem que ser feito, sabe o que vai acontecer? A igreja vai e ele fica. Então veja como é sério. Veja como a responsabilidade de um líder é grande. O trabalho de um líder. Mas as pessoas não enxergam estas coisas. Aqueles que lutam, que brigam, que causam dissensões, que causam divisões para tentar tirar de dentro de uma igreja um grupo que fique do lado dele. Não é assunto para nós tratarmos disso aqui, mas tudo isso está dentro do engano. É por isso que estamos trazendo aqui tudo isto que vemos acontecendo hoje e que escandalizam as pessoas, que escandalizam cristãos e cristãs. Escandaliza porque não conhecem a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras. Então, aqueles que conhecem, aqueles que compreendem São Mateus 24, quando vê essas coisas acontecendo, essas disputas, essas brigas, não, aqui que está certo, não é aqui que está certo, é ali que está certo, não, esse está errado, mas eu estou certo, porque eu tenho um método certo, a metodologia certa, e aí, já falamos a respeito disso, irmãos. O inferno fica assistindo de camarote esse tipo de coisa. É isso que está acontecendo. Eles só jogam a sementinha. E aí eles ficam lá assistindo. Oh, que coisa boa. É melhor do que série, né? É melhor do que um filme de conflito. É melhor do que uma luta de
de boxe ou de qualquer outra coisa. Olha lá a briga que está dando entre os irmãos, meu, mas olha que coisa. Olha lá, e um chama o outro para vir cá assistir, olha o conflito que está dando naquela igreja lá. Poxa vida, mas olha, nós fizemos o trabalho direitinho, hein? Você vê, não está dando nem trabalho para nós? Nós não precisa ir lá. Os próprios irmãos entre eles estão se pegando lá, olha o que está acontecendo. Olha o líder despercebido lá, que não está fazendo o que precisa ser feito, e deixou a coisa bagunçar tudo. Olha lá o que virou. Ou então, olha como é que ele defende, que é só ele que é certo, e aí o povo fica numa confusão, né? Olha lá, mas que coisa, que cena bonita. É isso que está acontecendo. No meio religioso, e etc e tal. Então veja, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão... Por outro lado, né? Por um lado, briga, discussão, defesa de esse está errado e eu que estou certo, aquele que está errado e esse grupo que está certo, e etc e tal, e criando confusão. E aí tem aqueles que não compreendem, que não entendem, ou que não gosta, que não concorda, e aí vai para as redes sociais e vira aquela discussão, aquele brigueiro, aquela coisa toda, né? Por outro lado, tem os falsos cristos, os falsos profetas que vão numa outra linha. E fazem grandes sinais e prodígios e tudo, principalmente esse que vem numa outra linha, se possível for, enganaria até os escolhidos. Mas aí vamos para o sermão, as 10 virgens, porque nós queremos acertar, amém? Nós queremos acertar. Então veja, parágrafo 172, o assunto que nós tratamos a semana passada. Se você perdeu, volta na programação da semana passada. Parágrafo 172, sermão às 10 virgens. Agora, uma virgem louca e uma virgem prudente com o azeite em suas lâmpadas. A virgem louca e a virgem prudente com o azeite nas suas lâmpadas. Azeite, nós acabamos de ver, vimos na semana passada, é o tipo do Espírito Santo. Então, as duas virgens, a prudente e a louca, têm azeite. Tem azeite nas suas lâmpadas. Agora, de repente, vem um clamor. Eis aí vem o noivo. Saí-lhe ao encontro. E elas despertaram. Existe a afirmação que isso aqui é a mensagem. Que eis o noivo e a mensagem. E aí quem aceitou a mensagem é a virgem prudente. Irmãos, não é. Não é. Nós vimos a semana passada que ambas são santificadas. Então não é porque ouviu a mensagem, aceitou a mensagem, amém, irmãos, agora nós todos somos virgens prudentes e as denominações são as virgens nécias. Não é isso que diz a mensagem. Vamos à frente. Veja, mas quando o fizeram, estas podiam entrar. Estas quem? A virgem prudente, nós vamos ver por quê. Porque tinham azeite em suas lâmpadas. Esta é a diferença. Tinha um azeite sobrando. Esta é a diferença. As duas tinham azeite, mas uma tinha pouquinho. Porque se conformou em se afiliar à igreja, ao grupo, ao determinado líder. Mas a outra tinha azeite sobrando. Que azeite sobrando? O Espírito Santo. Aquelas não podiam entrar, uma vez que ali não havia nenhum azeite nas lâmpadas, ou tinha pouco. E elas regressaram para orar, para receber o Espírito Santo. Precisa desenhar, gente? Precisa desenhar para saber o que é o azeite na lâmpada? Está aqui, ó. Então não é o receber a mensagem, o ouvir a mensagem que é o Espírito Santo. Não é. Vai muito além disso. Elas regressaram para orar, para receber o Espírito Santo. Mas enquanto elas estavam fora, tudo terminou. As denominações dizem, bem, talvez estejamos errados, talvez seria melhor regressarmos e procurarmos pelo batismo do Espírito Santo. É isto que elas estão tentando fazer agora. Você observou isto?
Os presbiterianos, parem sua fita por um momento, por um minuto. Não quero citar este nome. Passou um espaço na fita, em branco. O noivo veio. E quão perto está a sua vinda então? Quando elas estão indo agora tentar comprar. Correto. Liguem seus gravadores, Jenny. Agora, você compreendeu isso? Enquanto elas foram comprar, elas estão tentando comprar agora. Todas as igrejas têm tentado ter um reavivamento, estão tentando voltar. Vamos para o parágrafo 181. A virgem prudente, com o azeite em sua lâmpada, sobrando azeite, ela se preparou. Então você não vai esperar buscar, orar para receber o Espírito Santo depois que o rapto já se deu, porque aí já não tem mais Espírito Santo. Você tem que orar para buscar o Espírito Santo agora. Você tem que buscar encher-se do Espírito Santo agora. Não, eu vou esperar o meu pastor, porque a hora que o pastor mandar, e se o pastor estiver empurrando o evangelho com a barriga, empurrando a vida espiritual com a barriga, você vai também entrar nessa onda? Irmão, irmã, acorda, é você que tem que tomar essa decisão. Salvação é individual. A hora que houver a chamada, você pensa que Deus vai ficar, escuta, irmão, você é do pastor? É do pastor João? Ah, tá bom, o pastor João tá dormindo, eu vou tocar no celular dele para ele acordar, para ele também ir no rapto, tá bom? Você é do pastor José, né? Tá bom, eu vou verificar aqui se o pastor José tá aqui, então você fica no grupinho aqui do pastor José. Irmãos, não é assim. Para de ter essa visão infantilizada de rapto se você tem essa visão, se você não amadureceu ainda. O rapto é individual. Nós vamos nos encontrar, mas é individual, a chamada é individual. Você vai junto com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pastor, com a mulher do pastor, vai com o filho do pastor, vai com a filha do pastor, vai subir todo mundo junto. Mas a chamada é individual, meu irmão, minha irmã. Não tem essa coisa de, bom, agora, anjo Gabriel, chama a igreja fulano de tal da igreja da cidade tal. Então vai lá o anjo, acorda o pastor, o pastor acorda a igreja. Gente, não é assim que funciona. O rapto é a chamada individual. Quem tem fé vai, quem não tem vai ficar, simples assim. Vamos entender de uma vez por todas as 10 virgens. As 10 virgens, a chamada foi para as 10 virgens, a chamada veio, as virgens que estavam preparadas se levantaram e saíram, as virgens que ficaram dormindo, sem azeite, ficou, simples. Então a virgem prudente com o azeite em sua lâmpada, ela se preparou. Agora, enquanto ela saiu para apanhar um pouco de azeite, falando da Nécia, é isso que elas estão tentando fazer agora mesmo, e muitos vão fazer depois. Essas grandes igrejas evangélicas tentando encontrar essas grandes coisas, vocês sabem, elas voltam lá atrás na Bíblia, lá atrás, eles precisam da bênção espiritual e coisa e tal, né? Mas é isso que tem acontecido, né? Agora, deixa eu concluir aqui o assunto. Vamos concluir aqui esse assunto no parágrafo 188. Agora, deixe-me apanhar isto aqui novamente. Agora vejam, aqui está um pedaço de tecido. Muito bem. A senhora coloca assim e ela vai fazer algo, está falando da costureira, né? E pega um pedaço de tecido, do mesmo tecido ela vai tirar ali algumas peças, algumas outras peças e tal, Então agora ela vai fazer algo, você sabe, algum tipo de vestimenta. Agora isto é, o pano que ela possui. Agora, cada pedacinho dele é o mesmo tipo de pano. Presta muita atenção nisso, vai ficar muito mais claro nisso que nós estamos trazendo aqui nesta compreensão
da mensagem, de que está dentro da mensagem a virginessa e a virgem prudente. Veja, o pano é o mesmo. A costureira vem e tira ali um pedaço para fazer uma determinada peça, uma camisa, por exemplo, ela tira de uma peça de pano, ela tira a manga, ela tira a frente, ela tira o colarinho, ela tira o punho, ela tira tudo dentro do mesmo tecido. E o restante do tecido? Pode ser que ela aproveite, pode ser que não, pode ser que ela jogue fora aquele restante do tecido. Mas não é o mesmo tecido? Sim, mas foi tirado apenas partes daquele tecido. Você está compreendendo? Ambas eram virgens, vem? Elas tinham fé em Cristo, aparência de piedade, iam à igreja, faziam boas coisas, caridade, nada poderia dizer contra suas obras e coisas. Eu conheço tuas obras, disse ele em cada era. Eu conheço tuas obras, mas foste achado em falta. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Ali está 192, a igreja sendo recortada. Ali está a igreja sendo recortada. Dentro do mesmo corpo. Será chamado somente para um rapto do mesmo grupo, do grupão, vamos dizer assim. Será chamado somente subirá os que têm azeite. Somente subirá os que têm Espírito Santo. Se não tiver Espírito Santo, seja membro, músico, auxiliar, diácono, pastor, seja quem for, se não tem Espírito Santo, não vai subir. Deus me ajude, Deus te ajude a compreender. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este conhecimento que é vindo do Senhor para nós, é um alerta para os dias em que nós estamos vivendo. Uma compreensão melhor de São Mateus 24. Muitos não têm compreendido, nós pedimos a tua misericórdia sobre cada uma destas pessoas, cristãs sinceras, que não têm acordado para a hora em que nós estamos vivendo. Que eles sejam acordados, ó Pai, que haja uma abertura de visão espiritual em cada um deles. Nós os entregamos todos a Ti, para que haja esta união daqueles que precisam receber o Espírito Santo, para que essa virgem prudente seja formada e se dê então o rapto. Ajuda, Senhor, a cada um daqueles que precisam desse despertamento. E Pai, aqueles que têm questões físicas, problemas físicos, doença, qualquer tipo de necessidade física, no físico, no espiritual, no psicológico, nós determinamos agora, pelo poder da Tua palavra, que toda obra do mal seja repreendida, para que sejam derramadas bênçãos, para que esta bênção, com meu irmão, que a minha irmã está pedindo agora, seja atendida, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, até uma próxima oportunidade, Senhor, nos permitindo. Até breve.